Se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, por onde ele andou nesses 3 dias? Por que exatamente o Filho de Deus teria descido ao inferno? Ou, como dizem as Escrituras e a tradição, ao Seol ou ao Hades, antes de ser declarado vivo com poder? Essa pergunta não é apenas curiosidade antiquária. Ela toca o núcleo do que entendemos por vitória de Cristo sobre a morte, por justiça redentora e pelo destino final da humanidade. E a resposta muda o modo como olhamos para a morte, para a esperança cristã e para a batalha espiritual que ainda se desenrola neste mundo. Imagine por um momento 2 imagens opostas. A primeira, a tumba silenciosa e vazia, o lenço dobrado, os discípulos atônitos, a cena da ressurreição que consagra a fé cristã. A segunda, menos usada por sermões modernos, é a do Filho de Deus penetrando nas profundezas, andando onde os mortos permanecem, indo até o coração da terra para confrontar aquilo que parecia invencível. Não era fuga, nem abandono. Segundo a leitura bíblica que iremos examinar, foi missão deliberada, uma ação de autoridade e de resgate. Antes de explicar por quê, precisamos entender o terreno teológico e cultural em que a Bíblia fala sobre os mortos. Se esta pergunta tem ressonância para você e quer acompanhar a explicação completa, inscreva-se e curta para que mais pessoas encontrem esse estudo. Quando a Bíblia usa palavras como Seol, no hebraico, ou Hades, no grego, ela não está descrevendo um único conceito homogêneo imposto por uma cultura moderna. No imaginário bíblico antigo, o lugar dos mortos é, acima de tudo, a realidade do estar morto. Um domínio sombrio, uma condição de separação da vida visível. No pensamento judaico do Segundo Templo, entretanto, essa região escura já começa a ganhar contornos mais complexos. Há, por um lado, referências a um lugar de consolo, às vezes chamado de seno de Abraão ou paraíso, onde os justos aguardam. Por outro, existe a ideia de um lugar de tormento para os ímpios. O Hades grego, na literatura helenística, guarda essa ambivalência. É o mundo subterrâneo onde as almas habitam, com subdivisões e níveis diversos. Os autores bíblicos, escrevendo em contextos variados, usam esse vocabulário e essas imagens sem padronizá-las, à maneira de um manual sistemático. Por isso, é preciso interpretar cada texto no seu próprio contexto literário e teológico. É por isso que passagens como a que aparece em 1 Pedro 3, 18, 20, no trecho onde se afirma que Cristo foi morto na carne, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos que estavam encarcerados, provocam tanta controvérsia e tantas tentativas de leitura. Alguns leram esse texto como a descrição de uma pregação real de Cristo às almas humanas que esperavam a redenção no Seol. Outros o interpretam de forma mais restrita ou simbólica. Cristo, ao vencer a morte, proclamou sua vitória sobre aqueles que, em desobediência, estavam destinados ao juízo. A expressão espíritos encarcerados aparece em um contexto que dialoga com imagens jurídicas e cárceres. Há uma noção de aqueles que estão presos por causa do pecado e da desobediência. Mas o próprio autor de 1 Pedro parece vincular essa linguagem ao evento de Noé. Há uma referência a gente do tempo de Noé, o que levou alguns intérpretes a pensar que se trata de proclamação perante aqueles do antigo mundo que não responderam ao chamado de Deus. Cabe, portanto, cautela hermenêutica. Afirmar que Pedro descreve uma visita literal e detalhada de Cristo ao mundo dos mortos exige mais do que o texto oferece. Por outro lado, minimizar por completo a dimensão escatológica do trecho ignora a forma direta como o autor fala do ir de Cristo às partes mais baixas da terra. Junte a isso outra afirmação bíblica decisiva. O livro do Apocalipse atribui a Cristo o poder sobre a morte e o Hades, dizendo que ele tem as chaves da morte e do Hades.
Apocalipse 1:18. Essa metáfora das chaves não é mera figura retórica ornamentativa. Ela comunica autoridade e acesso. Quem tem a chave pode abrir o que estava selado, pode libertar prisioneiros, pode declarar que uma fortaleza não é mais invencível. Nos escritos paulinos, encontramos linguagem que complementa essa imagem. Em cartas como Colossenses e Efésios, Paulo fala da humilhação de Cristo, seguida de sua exaltação, e descreve o momento da ressurreição como a ocasião em que poderes e autoridades espirituais são expostos e despojados publicamente. A imagem que emerge é a de uma exibição das potestades, uma demonstração de que a autoridade final pertence a Cristo, não aos principados que governavam a condição humana caída. Ler esses textos em conjunto sugere uma linha argumentativa. O pecado levou o homem à morte. A morte tornou-se, no discurso bíblico, um território onde o império adversário mantinha poder. Cristo, sem culpa, ao entrar naquela condição, pela morte, teve a autoridade para reivindicar e desarmar o domínio que ali se exercia. Essa não é apenas uma teoria abstrata. Já nos Salmos, sobretudo no Salmo 16, há elementos que os primeiros pregadores cristãos entenderam como proféticos ou tipológicos a respeito da ressurreição. O justo não é abandonado na sepultura, a promessa de continuidade da vida. Pedro, em Atos 2, usa o Salmo para argumentar que a ressurreição de Jesus cumpre aquilo que foi antecipado na Escritura, colocando a derrota da morte sob luz profética e apostólica. Assim, a ressurreição não é uma reparação isolada, é a ratificação pública de uma vitória já conquistada no descer de Cristo. Mas o que significa afirmar que Cristo foi descer com uma missão de conquista e autoridade, em vez de suportar ali um castigo suplementar? É preciso diferenciar duas linhas interpretativas que convivem na história da teologia. A tradição cristã antiga, presente em credos e liturgias, e viva sobretudo nas comunidades católicas e ortodoxas, formulou a descida como um evento real e triunfal. Cristo vai aos mortos, proclama sua vitória e liberta os justos que aguardavam, enquanto exibe seu triunfo sobre as potências malignas. Essa imagem foi tão presente que acabou inscrita em confissões de fé no canto e na arte. Os ícones orientais mostram Cristo rompendo as portas do Hades, arrastando para fora as figuras dos patriarcas e as mães da fé. Nas liturgias, a descida ao inferno é cantada como parte do drama pascal. O Salvador não apenas ressuscita, ele invade o reino do mal e toma as chaves. Por outro lado, ao longo da história e especialmente entre diversas correntes protestantes modernas, desenvolveu-se uma leitura mais simbólica ou psicológica. A expressão de que Cristo desceu às partes mais baixas é vista como uma figura para o profundo abandono e sofrimento que ele experimentou na cruz, a sensação de separação do Pai, o enfrentamento extremo com a morte e não necessariamente uma viagem literal ao Seol para libertar almas. Essa interpretação enfatiza a identificação de Cristo com a condição humana no seu maior sofrimento, sem negar que o resultado final foi a vitória sobre a morte. Para esses intérpretes, a descida ilustra a solidariedade de Deus com os que sofrem, mais do que descreve um ato judicial e escatológico sobre os mortos. Entre estas opções, a explicação de missão de autoridade procura mediar algo essencial. Não é preciso afirmar uma microcrônica física de cada gesto de Cristo no outro mundo para aceitar que, no plano teológico, a sua morte foi também um ato de conquista. A metáfora das chaves e as palavras de Paulo sobre humilhação e exibição das potestades indicam que o que aconteceu durante aquele intervalo entre crucificação e ressurreição tem a ver com a transferência de autoridade e com a desestabilização do domínio
que a morte exercia sobre a humanidade. Há uma lógica redentiva que atravessa toda a Escritura: a reconquista do que foi perdido no jardim, a restauração da imagem de Deus, a recapitulação de todas as coisas em Cristo. Pensar a descida como uma operação redentora e autoritativa insere esse evento nessa narrativa mais ampla. Ainda assim, precisamos lidar com uma linguagem difícil do Novo Testamento. Pregou aos espíritos encarcerados, 1 Pedro, e tem as chaves da morte e do Hades, Apocalipse. Quem são esses espíritos encarcerados? A gramática e o contexto parecem apontar predominantemente para seres humanos, as almas dos que, por desobediência, estavam sob juízo e confinamento, e não para anjos caídos. A própria tradição de 2 Pedro, ao falar de anjos que pecaram e foram postos em cadeias, separa esse episódio daquilo a que Pedro I se refere. A exegese responsável distingue as figuras sem confundir categorias. Quando a literatura bíblica descreve espíritos em contexto antropológico, trata geralmente de pessoas falecidas. Quando fala de anjos amarrados, o texto aponta para uma outra realidade. Cuidar dessas distinções evita leituras que misturam categorias e cria imagens teológicas confusas. É também instrutivo observar como a consciência e a linguagem da igreja primitiva receberam essa tradição. O que viria a ser formulado no chamado Credo dos Apóstolos, em sua versão clássica, contém a expressão descendit ad inferos, desceu ao inferno, que entrou no repertório confessional do cristianismo ocidental. Mais tarde, o credo de Atanásio e outras formulações patrísticas retomariam a ideia de que a descida de Cristo era parte essencial do mistério pascal. Ele não apenas morreu e ressuscitou, mas passou pelo reino dos mortos para garantir que a sua obra alcançasse todos os que esperavam a salvação. Esses credos não pretendem descrever com pormenores históricos o que aconteceu entre crucificação e ressurreição. Pretendem, sim, fixar no corpo de ensino da Igreja a certeza de que Cristo venceu a morte plenamente, inclusive na dimensão onde os mortos habitam. Ao mesmo tempo, na história cultural e literária, apareceram tradições que expandiram e tornaram mais vistosa essa memória. O chamado Evangelho de Nicodemo, uma obra apócrifa de reflexão medieval, conta com imaginação popular cenas vívidas do Harrowing of Hell, a descida triunfal de Cristo que liberta figuras bíblicas. Essas narrativas exerceram forte influência na arte e na devoção, mas convém repeti-lo. Elas não entram no cânon e não têm peso doutrinário igual ao das Escrituras. Servem antes como expressão da fé popular que buscava preencher lacunas e dar corpo a uma imagem poderosa do Salvador que invade a morte. Ainda há outra fonte de reflexão que não podemos deixar de lado: as cartas paulinas, que falam da humilhação e exaltação de Cristo. Em Filipenses, por exemplo, a fórmula hino, que descreve Cristo se fazendo servo e sendo exaltado por Deus, pode ser lida como um resumo teológico do que significa a obra pascal. Em Colossenses e Efésios, a imagem é a de que a morte de Cristo, seguida da ressurreição, resulta na derrota das autoridades espirituais e na proclamação pública de sua vitória. A linguagem sugere uma cena quase dramática. Algo que era oculto é revelado, e o poder que parecia firme é humilhado. Essa retórica de exibição dialoga bem com a imagem do Cristo que toma as chaves. Não se trata de uma mera vitória privada, mas de uma ação que torna pública a autoridade restauradora de Deus. Tais textos sustentam a coragem da Igreja Antiga em proclamar não apenas que Jesus ressuscitou, mas que, por sua morte e ressurreição, ele abriu o caminho para a libertação e restaurou o projeto original de Deus para a humanidade.
É uma vitória com efeitos tanto individuais, a esperança para o crente diante da morte, quanto cósmicos, a reconciliação e a restauração da criação. Permanece, contudo, uma pergunta que atravessa todo esse argumento. Se Cristo foi ao Seol, Hades, para libertar os justos, isso significa que todos os mortos fiéis foram imediatamente libertos? A resposta deve ser cautelosa. O texto bíblico não sustenta uma afirmação indiscriminada e apressada de que todos os justos foram liberados de uma só vez. As tradições patrísticas muitas vezes falam em libertação dos santos que aguardavam, enquanto a teologia escatológica lembra que há um juízo final ainda por vir. A tensão entre o já e o ainda não é uma marca do pensamento bíblico. A vitória de Cristo é real e decisiva, mas sua consumação plena encontra-se na plenitude dos tempos. Assim, afirmar que a descida foi missão de conquista não obriga a aceitar uma cronologia simplista sobre o destino individual de cada alma. Até aqui, temos reunido peças fundamentais: o senso judaico-helênico do Seol, Hades, a linguagem de 1 Pedro que coloca Cristo entre os mortos, a autoridade simbólica das chaves do Apocalipse e a retórica paulina sobre humilhação e exibição das potestades. Esses elementos convergem para a leitura de que Jesus não foi simplesmente ausente durante 3 dias, nem submetido a um castigo adicional. Ele entrou no cerne do domínio adversário para cumprir a missão redentora que o Pai lhe conferiu. Essa missão envolve autoridade, resgate e inauguração de uma nova realidade escatológica. A seguir, precisamos considerar como essa leitura foi recebida e formulada nas igrejas ao longo dos séculos, como os credos a preservaram, como a imaginação cristã a representou em ícones e hinos, e como a controvérsia entre interpretações literais e metafóricas evoluiu em debates teológicos posteriores. Há também, é importante dizer, implicações práticas que derivam dessa compreensão: a visão da morte, a pastoral do luto, a coragem diante da perseguição e a certeza da soberania de Cristo sobre as forças que ameaçam a criação. Mas antes de entrar nesses desdobramentos históricos e pastorais, convém aprofundar um ponto exegético que tem gerado debates ferrenhos entre estudiosos: a identificação precisa dos espíritos encarcerados e o alcance exato do verbo pregou, em 1 Pedro. Diferentes traduções e tradições interpretativas oferecem matizes teológicos distintos, e entender essas variações é crucial para não converter uma interpretação em doutrina obrigatória. É a essa questão que voltaremos, examinando como o texto foi lido nas primeiras comunidades e que problemas hermenêuticos ele levanta. Ao aprofundarmos a questão dos espíritos encarcerados e do verbo pregou em 1 Pedro, precisamos de cuidado exegético. Essas palavras carregam camadas de sentido e vínculos intertextuais que variam conforme a leitura. A expressão grega que Pedro usa, algo como foi e pregou, pode ser interpretada em pelo menos 3 sentidos plausíveis, todos defendidos por intérpretes respeitáveis ao longo da história. Primeiro, há a leitura que vê pregou como proclamação de vitória. Nessa linha, Cristo, após morrer na carne e ser vivificado em espírito, entrou na esfera dos mortos e ali declarou a derrota do pecado e da morte. A pregação não seria uma oferta de arrependimento aos que já morreram, algo que a lógica bíblica geralmente não suporta, mas um anúncio triunfal. Aquilo que a cruz consumou foi proclamado também no domínio do que estava preso. Essa leitura harmoniza bem com imagens apocalípticas e paulinas. O ato é performativo, uma proclamação que manifesta concretamente a autoridade já conquistada na cruz e que legitimamente se expressa como tomada das chaves e humilhação das potestades. Segundo,
Há uma leitura contextual histórica que vincula o pregou de 1 Pedro ao episódio do Espírito em relação a Noé. O autor de 1 Pedro faz, de fato, alusão a Noé e ao julgamento do mundo antigo. Nessa perspectiva, a pregação referida seria a proclamação do Evangelho ou da mensagem de Deus feita àqueles espíritos, isto é, as pessoas vivas daquela geração, por meio do Espírito de Deus que agiu através de Noé como pregador em seu tempo. Assim, quando Pedro diz que Cristo foi e pregou, há quem entenda que o autor está ecoando a obra redentora de Cristo como culminação de uma atividade espiritual que, de modo fragmentado, atravessou a história. O Espírito de Deus, no antigamente, falou. Agora, em Cristo, o anúncio culmina e se realiza plenamente. Essa leitura conserva a força escatológica do texto sem necessitar de uma cronologia literal que descreva Jesus indo a cada sepulcro para falar. Terceiro, existe a interpretação que enfatiza a pregação em espírito. Isto é, Cristo foi vivificado em espírito e, por meio desse estado, proclamou a Deus e ao mundo a sua vitória. A nuance aqui é linguística. Pregou pode ser entendido como uma declaração em sentido cósmico, vinculada ao espírito que opera além das fronteiras temporais, saturando a história com o significado da obra redentora. Em palavras simples, Cristo, por meio do Espírito, manifestou em toda a criação que a morte foi vencida. Essa leitura preserva a dignidade teológica do texto sem forçar pormenores cronológicos. Qual dessas leituras é definitiva? O próprio texto bíblico coloca limites ao que podemos afirmar com segurança. Pedro fala com autoridade pastoral e escatológica, mas não oferece um roteiro cronológico detalhado dos acontecimentos nas horas entre a morte e a ressurreição. Por isso, a exegese responsável combina 3 prioridades: respeitar o contexto literário, a referência a Noé, distinguir categorias, espíritos humanos versus anjos em cadeias, e harmonizar com o quadro mais amplo das Escrituras, Apocalipse, Salmos, Cartas Paulinas. Tomando esse caminho, a conclusão mais equilibrada é que 1 Pedro aponta para uma ação de Cristo junto aos que estavam no domínio dos mortos. Uma ação que pode ser descrita como proclamação de triunfo e que, conforme o texto, tem uma relação especial com os que estavam à espera da redenção. Para reforçar essa leitura, voltemos a Apocalipse 1:18. Tenho as chaves da morte e do Hades. Essa linguagem simbólica comunica poder específico. No mundo antigo, posse de chaves significava autoridade sobre portas, cadeias, prisões. A metáfora traduz, portanto, aquilo que a teologia patrística entendeu. Cristo torna-se o Senhor também das profundezas. Não por acidente, a imagem do tomar as chaves foi retomada pela imagética cristã como a ação em que o Salvador atravessa os portões do domínio adversário e estabelece, por sua autoridade, a ruptura do poder que aprisionava a humanidade. É uma linguagem de jurisdição e de vitória, não de impotência. Paulo oferece outra lente que se encaixa nessa leitura. Em Colossenses 2, ao falar da cruz, ele descreve uma obra em que Cristo despojou as potestades e as autoridades, triunfando sobre elas na cruz. Em Efésios e Filipenses, a narrativa da humilhação seguida da exaltação dá o tom. Cristo desce, humilha-se e sobe, é exaltado. Essa dinâmica descida-exaltação articula-se como uma operação cósmica. A vitória alcançada por meio da obediência e da morte é manifestada publicamente por Deus. Assim, interpretar a descida de Cristo como missão de autoridade é coerente com a teologia paulina, que vê na cruz uma demonstração do juízo sobre as estruturas espirituais que oprimiam a criação. Dito isso, vale lembrar que as tradições cristãs não ficaram na abstração teológica. Elas representaram essa ação de modos concretos e espiritualmente pungentes.
O Credo dos Apóstolos, consolidado na tradição ocidental, afirma brevemente que Cristo desceu ao inferno, expressão que cristalizou a memória cristã de que a obra pascal inclui a passagem pelas profundezas. Mais tarde, patrísticos e liturgistas elaboraram essa declaração sem pretender detalhar cada gesto do acontecimento, mas com a finalidade catequética clara. A descida faz parte do drama da redenção. No orbe oriental, a tradição ortodoxa desenvolveu o tema com grande riqueza simbólica, destacando o Harrowing of Hell. Cristo rompe as portas, arrasta para fora as figuras dos patriarcas e proclama libertação. Na arte ocidental medieval, composições semelhantes narravam visualmente essa cósmica vitória. Ao mesmo tempo, surgiram textos não canônicos que ampliaram a fantasia narrativa popular em torno do episódio. O Evangelho de Nicodemo, ou Atos de Pilatos, como também é conhecido em certas tradições, apresenta cenas pitorescas e dramáticas que imaginam diálogos e resgates vívidos. Essas narrativas exerceram enorme influência na devoção medieval e alimentaram hinos e representações teatrais, mas os teólogos cuidadosos sempre as distinguem do cânon. São tradições religiosas e culturais, não provas textuais da Escritura. Tratar o Nicodemo como fonte de fé definitiva seria uma leitura descuidada. Usá-lo, no entanto, como janela para a imaginação popular cristã é útil para compreender como a comunidade cristã sentiu a profundidade do mistério. É necessário também confrontar a leitura metafórica que está presente em correntes protestantes mais recentes. Para muitos teólogos reformados ou evangélicos, a expressão descer às partes mais baixas da terra descreve, sobretudo, a experiência de abandono e sofrimento que Cristo viveu na cruz, a sensação de separação do Pai e a perseguição da morte que culmina na expressão "Meu Deus, por que me desamparaste?", uma referência a outra passagem bíblica. Nesse enfoque, a descida não é um deslocamento geográfico, mas uma maneira de falar da solidariedade de Cristo com todo o espectro humano do sofrimento, a identificação total com os que padecem. Essa leitura tem valor pastoral enorme, enfatiza que Deus não observa de fora, mas participa do drama humano. Contudo, ela não necessariamente nega a leitura de missão de autoridade, prefere sublinhar outra face do mesmo mistério, a identificação redentora. Por fim, a tradição católica e ortodoxa tende a articular ambas as dimensões. Há um elemento de identificação. Cristo sofre e assume a condição humana. E há um elemento de eficácia redentora. Cristo, na sua morte, rompe os grilhões e exerce poder sobre a morte. Na liturgia e nos credos dessas tradições, a descida é celebrada tanto como ato de identificação, quanto como invasão apoteótica do domínio inimigo. Quais são, então, as implicações práticas dessa síntese teológica para a vida da Igreja e do crente? Aponto com clareza pastoral 3 efeitos imediatos que decorrem da leitura da descida como missão de autoridade. Primeiro, a morte deixa de ser enigma final e passa a ser porta que aponta para algo maior. Se Cristo foi ao lugar dos mortos com autoridade e venceu, a morte já não é o último verbo da história. Para o crente, isso muda profundamente o agir pastoral perante a perda. O luto permanece legítimo e profundo, mas a esperança transforma o horizonte do luto em expectação. As liturgias funerárias cristãs sempre buscaram essa síntese, chorar a perda e proclamar a ressurreição. Saber que o Senhor teve as chaves confere coragem para enfrentar a separação sem reduzir o sofrimento. Segundo, a visão da descida inspira uma coragem missionária e espiritual. Se a cruz é uma tomada de território, então a missão da Igreja é viver e proclamar a consequência dessa vitória: libertação, reconciliação e chamada à esperança.
A linguagem de despojar as potestades não transforma a igreja em uma instituição de fantasia guerreira, mas a convoca a constatar que as estruturas de morte foram desmascaradas. Isso implica vigilância frente às forças que oprimem, injustiças, idolatrias, desesperanças e compromisso com práticas de caridade, justiça e anúncio que manifestem o reinado já presente, embora ainda incompleto. Terceiro, reconhecer a descida de Cristo como conquista convida à humildade cristológica e escatológica. A vitória é de Cristo, e nossos esforços são decorrência dessa vitória, não fontes dela. A retórica da exaltação de Cristo, encontrada em Filipenses e nos credos, lembra que a iniciativa é sempre divina. A Igreja atua como testemunha e paciente instrumento. Há, portanto, um convite à serenidade teológica. Celebrar a vitória sem nunca transformá-la em autossuficiência humana. Um ponto delicado e que costuma gerar ansiedade entre fiéis é a questão dos mortos justos. A pergunta "todos foram libertados imediatamente?" merece resposta cautelosa. A própria Escritura trabalha com a lógica do já e ainda não. A vitória aconteceu, mas sua manifestação final terá plenitude nos últimos dias. Alguns textos e tradições falam de libertação de muitos que aguardavam. Outros lembram que o juízo final ainda está por vir. Assim, afirmar que Cristo libertou certos fiéis que esperavam não equivale a dizer que cada destino individual está esgotado e resolvido fora dos desígnios divinos de juízo e misericórdia final. A teologia bíblica gosta de convivência de tensões. Temos segurança no ato redentor que inaugurou a nova ordem e paciência teológica para reconhecer que a consumação pertence a Deus. Há também uma dimensão pastoral concreta no confronto com crenças populares e imagens poderosas. Muitas pessoas, ao ouvir falar da descida ao inferno, imaginam cenas espetaculares extraídas de textos apócrifos ou da devoção medieval. O ministrante responsável precisa separar o que é imagens piedosas e simbólicas do que a Escritura atesta com segurança. Não se trata de desvalorizar a imaginação devocional, mas de colocá-la em seu lugar. Imagens como Cristo rompendo as portas podem fortalecer a fé, mas não substituem a leitura atenta das Escrituras nem servem de base para dogmas não sustentados pelo cânon. Chegamos então ao ponto central, respondendo ao título que guia este estudo. Por que Jesus foi ao inferno nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Resumindo de forma direta e teologicamente responsável. Jesus entrou no lugar dos mortos, não para experimentar um castigo suplementar, mas para realizar também ali a obra de redenção que sua morte operou. Sua descida é a manifestação da autoridade conquistada na cruz, a entrada do rei na fortaleza do inimigo para tomar as chaves, despojar as potestades e proclamar que a morte não tem a palavra final. Essa ação tem caráter jurídico e mítico. Jurídico, porque implica transferência de autoridade. Mítico, no sentido de narrativa mais ampla, porque encena a reversão do que foi perdido pela queda. Em resumo, foi uma missão de conquista e libertação, ainda que os contornos exatos dessa ação sejam interpretados de modos diversos pelas tradições cristãs. Concluindo, a descida de Cristo às partes baixas é uma peça essencial do drama pascal. Ela afirma que o Senhor não evitou a morte, não a transformou em espetáculo de sofrimento gratuito, tampouco a experimentou como um abandono sem propósito. Pelo contrário, ao atravessar a morte, ele a enfrentou com autoridade e eficácia. Entrou no território onde a humanidade estava tomada e, através do seu sacrifício, inaugurou a possibilidade de resgate. Essa afirmação não resolve todas as perguntas cronológicas ou escatológicas, mas dá ao cristão uma base segura para crer que a morte foi vencida e que a esperança cristã tem raiz na obra efetiva de Cristo.
Se essa explicação ressoa com sua inquietação, peça ou experiência, reflita como essa visão pode transformar sua maneira de olhar ao sofrimento, ao luto e à missão. Podemos, diante dela, chorar com os que choram e proclamar com coragem a esperança que nos foi dada. E se você quiser continuar nesse trajeto de estudo, tem um vídeo que aprofunda por que o mal ainda atua no mundo, mesmo depois da vitória de Cristo. Pode te ajudar a conectar a conquista pascal com a realidade do engajamento cristão hoje. Deixe nos comentários qual ponto mais te tocou: a ideia da proclamação, a imagem das chaves ou o convívio entre a identificação sufragial de Cristo e sua autoridade redentora. E compartilhe este estudo com alguém que precisa ouvir que a morte foi vencida, ainda que a história não tenha terminado.